Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast que se abre à vertigem da leitura, essa espécie de força magnética que nos puxa para dentro dos livros. O convidado desta semana é João Rosas, nascido em 1981, cineasta que começou por ser um dos mais extraordinários casos de talento precoce da literatura portuguesa. Aos 15 anos publicou o primeiro livro de contos na editora Fenda, de Vasco Santos, que nos aparece, aliás, num cameo irónico no seu mais recente filme, no mais recente filme do João. Esse primeiro livro intitulava-se Qualquer Pessoa Dava um Homicida Qualquer, e seguiram-se mais dois. Deus Morreu e Eu Não Fui ao Funeral, de 1999, e Falar Disto Sem Saber o que Isso É, 2003. Depois estudou Ciências da Comunicação e Cinema, mudando-se de vez para o mundo dos filmes. Realizou 2 documentários, Birth of a City, de 2009, sobre Londres, e Morte de uma Cidade, de 2022, sobre Lisboa. A sua primeira longa-metragem de ficção, A Vida Luminosa, estreou recentemente e está ainda em cartaz. Em várias cenas do filme há personagens que leem ou conversam em livrarias, como de resto nas curtas anteriores, que vão acompanhando o crescimento de um rapaz chamado Nicolau. Mas hoje é o rapaz chamado João que temos connosco. Obrigada, João, por teres aceitado o nosso convite. Bem, rapaz. Cada vez menos rapaz, mas... Não, permite-me esta liberdade de sermos da mesma idade Força, e, portanto, força. continuarmos aqui Eternos numa... jovens. Exatamente. A tua primeira escolha deixou-me muito feliz. O W.G. Sebald é um dos meus autores de eleição, um extraordinário prosador. Fiquei surpreendido com o livro que escolheste. Normalmente, mesmo os grandes fãs do Sebald vão para o Austerlitz ou para os Anéis de Saturno. Este livro é anterior a esses dois. Porquê é que escolheste este livro em particular? Os Sebald? Imigrantes. Bem, na Os verdade imigrantes, foi relativamente fácil escolher o Sebald, porque de facto é assim uma espécie de autor farol para mim. Ou seja, é assim uma daquelas presenças na minha biblioteca à qual eu volto, de facto como um farol, ou seja, que me vai guiando quando eu estou mais à deriva, não só em termos de literatura, mas mesmo da relação dele com o mundo e como é que a escrita pode ser uma relação com o mundo. Há aquele livro que saiu recentemente do Juan Gabriel Vázquez, A Tradução do Mundo, e acho que isso é uma definição muito feliz da literatura e que se aplica muito ao Sebald, não é? Ou seja, é de facto um autor que, quando eu estou mais perdido, seja como, enfim, um aspecto criativo ou existencial, ao qual eu volto porque me ajuda a pensar, enfim, o mundo e o meu lugar no mundo. E esse livro, de facto, não foi o primeiro que eu li. Eu comecei pelo Austerlitz e podia ter escolhido qualquer um dos outros livros dele. É um livro. Também Os Anéis de Saturno. Mas aqui, este livro em particular, eu gosto muito da forma, portanto, dos contos ou pequenas novelas que o constituem. 4 textos. Exato. E que são, no fundo, estes retratos individuais, e é uma coisa que eu gosto muito no trabalho dele, de facto, e também por isso é que digo que me ajuda também a situar-me no mundo, que é essa relação que ele faz entre, de facto, a história individual e a grande história. Claro, sabemos que ele se foca particularmente no Holocausto e na experiência judaica na Europa, e um bocadinho nesta ideia, bastante nesta ideia enfim, ou do exílio, do desterro, ter que sair de um sítio e obviamente da morte, não é? E do perigo de vida. E este livro, talvez por esta forma, e confesso que também um bocadinho, e isso guiou um bocadinho as minhas escolhas, que foi muito difícil escolher só 3 livros, mas era também não escolher, se calhar, os livros mais óbvios. E de facto, apesar de gostar muito dos outros, e aliás tinha agora o plano de, enfim, tentar fazer depois até as caminhadas que estão nos
nos anões de Saturno, no sul de Inglaterra. E fazer essa viagem com 2 amigos, que também são zebaldianos. Norfolk, não é? Sim. E gostava de fazer esse percurso. E portanto, esses livros também me dizem muito, mas este de facto tem mais a ver com esta forma que eu acho muito feliz da parte dele, que é de facto esta concisão, como é que ele nestes pequenos, não são ou grandes contos ou pequenas novelas, consegue dar de facto esta ideia do retrato individual, que depois no Austerlitz está muito presente, mas obviamente com uma escala diferente. E são homens relativamente simples, não são grandes figuras, são se calhar quase arquétipos do que há que tem uma família lituana que vai para a Inglaterra, mas são quase arquétipos dessas figuras do exílio, de quem perdeu as raízes, a origem, e são atravessados por uma grande melancolia, não é? Sim, eu acho que isso também é uma das coisas que me atrai muito no Sebald, e esse lado melancólico e trágico, e daí também eu falar nesta espécie de farol que é... Bem, ele próprio teve uma morte trágica, não é? Mas um ataque cardíaco enquanto conduzia e morreu num acidente de aviação. Mas esta melancolia ou este lado trágico que a vida tem, não é? E que no caso dele, obviamente, referindo-se ou reportando-se ao Holocausto e à experiência judaica, tem esse lado trágico ainda mais sublinhado, não é? Mas como é que este... Tu falaste em raiz, e eu acho que é muito bonito, por exemplo, a relação que ele também consegue estabelecer, sem ser forçada e sublinhada, essa relação que ele tem muitas vezes com a natureza. Com a natureza, sim. Com a ideia de jardim, de jardinagem, das plantas, de como é que algumas destas personagens também, ele muitas vezes acaba por descrever, enfim, as casas onde moram, se tem jardim, como é que ele entra lá, como é que ele chega. Enfim, é toda uma teia que ele tece, e que para mim, apesar de se referir de facto a uma experiência muito concreta, historicamente situada, etc., tem de facto uma universalidade que eu acho sim, é o tema da memória também, não é? A forma como ele reflete sobre a memória e o peso da história, não é? O peso até da culpa coletiva que ele, no caso dele, porque o pai foi soldado nazi, e há uma culpa de... Ele nasceu em 44, já no fim da guerra, mas a geração de alemães que nasceram naquela altura transportaram esse peso imenso. Isso está muito presente nos outros livros também, não é? Sim, eu acho que, quer dizer, a culpa, aliás, e depois também levou à minha segunda escolha, mas a culpa está, obviamente, no centro da cultura alemã, bem, em particular a partir da Segunda Guerra Mundial, não é? Mas, e está muito no centro da obra dele. Mas falas em memória, e de facto é isso, ou seja, eu acho que mesmo foi um escritor também que me marcou muito na fase em que eu estava a fazer o filme A Morte de uma Cidade, e que tem muito a ver com esta ideia da memória da cidade, e como é que há daí este lado também trágico que eu falava, esta ideia de que a destruição que se esconde sob o progresso da civilização e das cidades, no caso do meu filme, das cidades em particular, e de Lisboa, porque fala também, o filme começa na demolição de um prédio, e eu pego um bocadinho nessa imagem para pensar a cidade e quem a está a destruir e a construir, ou seja, os trabalhadores. Um mecanismo de esquecimento também, não é? Sim, exatamente. E a mim interessa-me, nos filmes, trabalhar um bocadinho esta relação entre a memória e o cotidiano. E eu acho que o Sebald, e depois foi uma referência de facto direta para... é um filme, esse filme, A Morte de uma Cidade, tem uma voz off, que eu escrevi, que sou eu a narrar, em que eu vou falando do processo do filme e sobre as pessoas que conheço no estaleiro. E, portanto, baseei-me muito fui reler o livro, e até fui reler Os Imigrantes, isto foi em 2021. Um bocado zibaldiano nesse processo. Quando eu estava a fazer, e fui reler, vou aqui só ler um bocadinho para ver o tom, umas quantas frases para me inspirar, e pronto, e reli tudo, porque aquilo é de facto... E é isso, eu estava muito perdido com o filme, ou muito perdido ou desanimado, mas depois aquilo... Por isso é que também dizes que o Sebald é um farol para ti, ou seja, mesmo na tua criação cinematográfica, encontras esses pontos de luz na literatura, como âncoras para o que queres fazer. Sim, e também porque, enfim, quando foi um autor que eu descobri na transição, foi entre viver em Londres e regressar a Lisboa, e também... Enfim, o Austerlitz, por exemplo, começa com uma descrição detalhada de Liverpool Street, que era uma estação foi a primeira estação onde eu
perto da qual eu morei, onde fazia transbordo, na cidade, etc. Portanto, era um sítio onde eu passava muito e que me fascinava. Conhecias bem, era um ponto de referência. Cotidiano, sim, e pelo lado cotidiano aquela energia londrina. Ela também viveu um ano em Londres, portanto. E eu lembro perfeitamente dessa sensação de sair em Liverpool Street e tipo, olhar, pensar, isto é o mundo. Ou seja, a quantidade de nacionalidades e de línguas e de quase uma Babel, pessoas. Não é? Exato, uma Babel. Sim. E depois ele tem esse trabalho, por isso é que eu falava em cotidiano e memória, como é que ele depois, ao falar da memória do edifício, usa isso para falar depois da memória, enfim, do Austerlitz e todo o livro há é um outro construído a aspecto partir que eu acho que se calhar também te explica a tua atração pelo Zibaldo, que é e isto é muito mencionado sempre a propósito dele, que é o facto de ele usar imagens, imagens às vezes meio desfocadas, com muito grão, mas fotografias no meio da prosa, que dialogam e às vezes de formas ambíguas com o texto. Mas o facto de estar ali entre o texto propriamente dito e a imagem também, se calhar, tem muito a ver com o teu próprio percurso, que tu começaste na literatura e depois estás no cinema. Sim. Não pensei nisso nesses termos, mas claro que há uma coisa fascinante e aliás, há um livro que saiu há relativamente pouco tempo, não sei se em Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas que é as fotografias do Sebald, ou seja, os arquivos fotográficos dele. Eu não sei se são só fotografias que ele tirava ou se também tem imagens que ele recolhia, mas é um livro que eu quero muito ter, porque lá está, ele percebe-se que... É mais uma camada, não é? Exatamente, e a ideia de camada é muito interessante. E estava de facto no centro também desse filme que eu falei, da morte de uma cidade, e que vem muito dele também, essa ideia da destruição que se esconde sobre as cidades e remete obviamente também para as camadas, não só da cidade, mas da memória da cidade e das pessoas e a nossa relação com o passado. E depois a camada de leitura que ele acrescenta com a imagem, que é uma coisa dificílima de fazer, ou seja, como é que uma imagem se relaciona com um texto sem ser ilustrativa, mas também que não te deixa completamente perdido, e como é que há ali uma simbiose quase, não é? Exatamente, entre um fio de leitura que se tece entre o que ele está a escrever e o que ele está a mostrar. E portanto esse trabalho dele percebe-se também, ou seja, com esses livros de fotografia dele, as fotografias dele, é que se percebe que aquelas fotografias que muitas vezes parecem toscas, e há ali um trabalho também sobre a imagem. São propositadamente toscas, sim, não é? Às vezes sim, e joga com essa ideia que eu acho que é muito forte nele da invisibilidade, e que eu acho que está muito ligado de facto ao universo que ele explora e que está presente em todos os livros. Mas pronto, Os Imigrantes é de facto um livro que para mim é um sítio onde eu gosto de voltar. Gostas de ser imigrante nos imigrantes, Exato. com os imigrantes. Mas por falar em destruição, se calhar... Por falar em destruição e de história individual e grande história, é uma linha também que liga à tua segunda escolha. Falamos do livro Um Dia na Vida de Abed Salamá, Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém, do Nathan Troll, que é um livro bastante atual, publicado em 2023, ganhou aliás o Pulitzer em 2024, e que se liga também, acho eu, corrijo-me se estiver errada, com esta ideia da história individual como ilustrativa de uma história bastante maior, e neste caso uma história que estamos todos, ao qual estamos a assistir, não é? Ao conflito israelo-árabe, israelo-palestiniano, sim. Sim, ou seja, esta escolha é de facto mais do que... Eu gosto muito do livro, e certo. É um grande livro, e acho que toda a gente devia lê-lo, mas nem sequer é assim o tipo de livro que eu leia mais, ou seja, este jornalismo investigativo. A não ficção é algo que não exploras tanto? Sim, exploro. Bem, enfim, eu estou a fazer um doutoramento, portanto tenho que estar a... Por obrigação, não é? Tens mesmo mas que ler. Se a minha orientadora me está a ouvir, eu leio muito a não ficção. Mas, não, eu leio não ficção e interessa-me, mas não é tanto, ou seja, estes livros de jornalismo investigativo não é propriamente onde eu vá muito, e de facto estive aqui muito indeciso. Escolhi esse, como podia ter escolhido este que também trouxe um detalhe menor da Adania Shibli, que também... É um tema próximo, não é? Exatamente, muito próximo. Ou seja, e escolhi por um lado porque eu acho que é um tema, é o tema, quer dizer, é incontornável
a falência moral do Ocidente e do mundo do que se está a assistir. Por outro lado, dialoga de maneira muito clara com a questão judaica, obviamente, com o Sebald, também com a questão da culpa, não é? Porque esta Dania Schiebli, que não, enfim, só para esclarecer, não é o livro que eu escolhi, mas um detalhe menor, foi das primeiras pessoas a ser, ela ia receber um prémio. Ela é palestiniana, exato. E ela ia receber um prémio na Alemanha. Não me lembro se era em Frankfurt, enfim, numa feira qualquer. Acho que era em Frankfurt. E logo, e acho que é até em outubro, a feira de Frankfurt, e portanto, sim. logo a seguir ao 7 de outubro ela foi censurada e foi desconvidada e não recebeu o prémio. Cancelada, como se Cancelada, exatamente. E isto tem muito a ver com a culpa alemã. Agora, de facto, apesar de não ser, se calhar, assim, o género que eu leia mais, eu achei um livro, de facto, de uma força aterradora, não só pelo que narra, mas também pelo que como é narrado, não é? E de facto este Nathan Troll é um judeu americano e portanto ele enfim, pelo menos não sei de onde é que ele vem, mas insiro nesta grande tradição americana, de facto, também dos grandes escritores que faziam também jornalismo, não é? Que nós sabemos dos textos que havia no Vietnã, em diversos contextos. Sim, aliás, este livro começa como uma grande reportagem de 20 páginas. Penso que é na New York Review of Books e que depois... ele amplia para este livro, não é? Sim, e parte muito daquilo que tu dizias, ou seja, como é que a partir de um episódio particular, ou seja, da vida deste pai... Só para quem nos está a ouvir, a história conta a história de uma criança que vai numa visita de estudo e, portanto, há um acidente. E é a história deste pai que tenta chegar a resgatar, saber onde está o filho. Sim, começa com ele e depois uma das grandes virtudes do filme do livro. É tão bom que é tão vívido. E a filme, porque de facto pluralidade também de pontos de vista, ou seja, aquilo depois é contado de vários pontos de vista e essa é uma das grandes virtudes, apesar de enfim, ser um retrato mais do que... Como é que ele parte desse acidente de autocarro, e que é um acidente, portanto não se trata de um atentado ou de uma ação do exército israelita, mas como é que ele, a partir desse acidente e sobretudo da reação que o exército israelita tem, consegue dar um retrato muito, muito cruel, mas muito real do que é viver num regime de apartheid, enfim, acho que é, pelo menos eu estou um bocado obcecado com isto da Palestina, mas é que o 7 de outubro, ou a reação israelita e ocidental ao 7 de outubro só veio agravar, mas que é obviamente uma coisa que vem de antes, não é? E que é de facto este regime da apartheid. E outro escritor que eu podia ter escolhido era o Coetzee, não é? Portanto, que também de uma forma muito, muito forte, muito diferente do Nathan Troll, não é? Noutro registro e muito mais literário ou de ficção, aborda essa opressão. Pronto, então este livro acaba por ser uma África do Sul, não é? No caso dele, na África do Sul. Na África do Sul, sim. Mas este livro acaba escolhi-o por isso, ou seja, porque por um lado acho que é incontornável, não, pelo menos para mim, não pensar todos os dias no que se está a passar, e é um livro que dá um retrato de facto muito, muito real. E muito concreto do que é o dia-a-dia, que vai muito para além da questão da guerra e dos checkpoints e tal, mas... Exatamente, ou seja, como é que todo este sistema é criado... Condiciona a vida, até às questões de vida e morte, como é o caso. Exatamente. Agora, de facto, é um livro muito cruel porque, enfim, lida com uma morte infantil, depois enfim, só o início. Não foi só uma criança, foram várias, não é? Sim, porque era um autocarro escolar e portanto é um livro que acho que é de leitura obrigatória, mas
mas que pronto, é difícil, preciso, é difícil, é é difícil. É preciso algum estômago. Mas, dá algumas insónias. Mas por outro lado, esta tradição norte-americana da escrita de grande folgo, de não ficção, é também uma escrita muito diferente da tradição portuguesa e da tradição, de alguma forma, europeia, quase cinematográfica, como tu dizes, ou seja, os mecanismos do storytelling, de contar uma história, estão todos lá. Sim. E facilita entrar. Sim, eu acho que os americanos, de facto, a cultura americana domina isso, ou aperfeiçoou essa linguagem de uma maneira muito perfeita. E outro livro que eu tive para escolher, porque também me facilitava a vida, porque enfim, tenho um tomo que é uma trilogia, que é a trilogia USA, do John dos Passos, que é um autor que está muito esquecido, mas que era considerado assim um dos grandes escritores americanos, não é? Do Hemingway, enfim, daquela linhagem. Mas que esta trilogia USA é também um livro que me marcou muito e que na altura de fazer o tal A Morte de uma Cidade também, que é onde ele mistura de facto também um registro jornalístico e um registro de retratos de americanos anónimos, por assim dizer, depois com os americanos, os grandes americanos. Enfim, os presidentes, os Rockefellers e os magnatas. E parece-me também um livro que se insere, enfim, nesta tradição. Ele próprio também escreveu jornalismo e que mistura esse registro muito bem, e que por um lado também me parece muito, muito interessante ler hoje em dia, enfim, pelo tudo o que está a passar nos Estados Unidos, não é? E pronto, e acho que podia ter também sido uma escolha, também recomendo. E a orientadora de doutoramento do João, que fique descansado, porque a última escolha dele também não é ficção. Portanto, é só a prova de que ele está a ler não ficção. E também não é o livro mais óbvio da autora. E também não é o livro mais óbvio desta autora. Estamos a falar de As Pequenas Virtudes, um livro de Natalia Ginzburg, que reúne 11 ensaios escritos entre 1944 e 1962. Portanto, também não é um livro óbvio. Fugiste do óbvio nesta escolha. Sim, tentei um bocado. Sim, porque eu podia ter escolhido, enfim, podia falar, pronto, há bocado falei do Sebald, mas podia ter falado no Kafka, no Musil, toda essa tradição de onde vem o Sebald, não é? E agora, porquê a Natalia Ginzburg? Porque, bem, por um lado também pela tradição em que se insere, que é uma tradição que para mim me é muito cara pessoalmente, que é italiana, e porque vivi um ano em Itália e porque, enfim, com essa experiência tenho a sorte de poder ler em italiano, e portanto foi um livro que li, uma autora que li em italiano, muitos dos livros, embora o primeiro que eu descobri dela tenha sido naquelas edições da Cotovia, que estavam, e aproveito também também foi por isso que eu escolhi, para prestar uma homenagem à Cotovia, que era uma editora foi que assim. Foi assim. O Foi Assim e o Todos os Nossos Ontens, que eram aqueles livros que acho que ainda há alguns que estavam a vender a 3 euros. E como eu... Vale a pena, aproveita. Vale a pena completamente, porque eu não a conhecia, mas como, enfim, confio muito na Cotovia. Compraste de olhos fechados. Comprei. E foi um livro, foi uma autora que eu fui descobrindo por aí. E também por... esse Todos os Nossos Ontens, por exemplo, é um livro que também trabalha, lá está, mais uma vez, a história de uma família dentro da história de Itália durante a ascensão do fascismo e depois da Segunda Guerra, e portanto, mais uma vez, esta relação entre a história individual e a grande história. E no caso dela, o que eu gosto muito é, por um lado, inserir-se nessa tradição italiana do Vittorini, do Pavese, de tudo autores que eu gosto muito. Aliás, uma das razões que também escolhi neste Pequenas Virtudes é que ela tem um texto muito bonito de homenagem ao Pavese, que se suicidou, não é? Portanto, e que era amigo dela. E é um texto lindíssimo sobre a morte de um amigo. Ela... agora perdi-me, onde é que eu estava... Mas como é que tu chegas a este livro? Exatamente a este livro, porque estavas a explicar que como é que chegaste pela Cotovia, pelos sim, pronto, pelos porquê? Porque também chega este livro na preparação da Vida Luminosa, que é este tal livro, este filme que está agora este livro que está este livro que está nos cinemas não, porque está presente neste filme, não é? Que está agora em sala. Por um lado, por esta ideia das pequenas virtudes, que é estes pequenos gestos
e é um dos textos que dá nome, é o texto que dá nome ao livro, e que tem a ver com a educação. Por um lado, uma ideia muito particular dela da educação das crianças, e o filme, como se trata do crescimento, apesar de ser um jovem de 24 anos e um bocadinho esta ideia de como é que nós nessa altura estamos a tentar construir ou dar os primeiros passos na formação de uma identidade autónoma. Este texto é sobre isso, ou seja, como é que se dá autonomia à criança, e por outro lado esta ideia da vocação, que era uma coisa que me interessava trabalhar no filme, e que é muito bonito o que ela diz, que é: não se deve forçar a vocação no nosso filho ou na nossa filha, mas no fundo é observar a criança como um inseto que está à espera de voar, ou aquele momento em que ou vai caçar ou voar, e há aquele impulso, e que nós devemos estar ali um bocadinho à espera sem empurrar. E eu acho que isto é um gesto que ela descreve e que é muito bonito, até que marcou muito na realização do filme, e que acho que tem a ver com o próprio filme, mas também é muito bonito no mundo contemporâneo esta ideia do pequeno, do humilde, do saber ouvir, e que é uma ideia que está presente em toda a escrita dela, e neste livro em particular, porque é um livro em que ela expõe esse pensamento, já não só sob a forma de romance ou de ficção, mas tem estes textos, esse em particular, que eu acho muito bonito. E depois, confesso que me irrita um bocado esta moda hoje em dia dos livros de autoajuda e da educação das crianças e da as regras, educação, sim, se há mais regras, se há menos, a educação positiva. Exatamente, era esta. Eu percebi que estavas a aproximar-te daí. Não te quis dizer que não, mas não te quis empurrar, mas lá teve de ser. E por outro lado, um bocadinho esta moda também há de escritores ou pessoas a dizer como é que educam os filhos, ou a experiência de ser pais, ou... Pronto, irrita-me isso. Confesso compreendo. Eu acho que ela faz isso muito bem, porque ela não está a falar, ela está, no fundo, mais a falar de uma pedagogia, mas nem sequer é uma pedagogia só de a escola deve ser assim, ou assim é que se ensinam as crianças. Não, é uma pedagogia para o humanismo. E eu acho que isso é muito... É essencial, muito, cada vez mais, não é? Sim, e no fundo também, tanto este como Os Imigrantes, eu escolhi também pelos títulos, ou seja, acho que são de facto títulos que falam muito do que é o mundo contemporâneo, e queria também chamar a atenção para isso. Tu leste em italiano, e não sei se dominas muito bem a língua ou não, mas ela é uma prosadora também de uma grande delicadeza e de uma escrita muito, muito envolvente e muito precisa, e ao mesmo tempo cheia de pequenos achados. É daquelas autoras que dá vontade de sublinhar. Sim. Sublinhaste? Sim, eu sublinhei de tal maneira que neste filme, A Vida Luminosa, há uma personagem italiana, e eu até filmei uma cena que não entrou no filme, porque não funcionava depois na montagem, mas filmei esta rapariga italiana a ler este tal certo da vocação, no fundo como se estivesse a ler para si. Como no Maria do Mar se leu L'Ecclésiou, por exemplo. Exatamente. Podia ter sido outro livro O Índio Branco. O Índio Branco também é um livro que me marcou muito, e eu acho que também se relaciona com estes livros, ou seja, que eu escolhi, não é? Este olhar, não diria sobre o outro, mas esta ideia de alteridade, mas também de uma forma muito, muito subtil e não invasiva, e que eu acho que é, pronto, no livro do L'Ecclésiou, mas enfim, também não queria depois estar a fazer publicidade. Já tínhamos aqui pistas de leitura para vários programas. Para vários. Já dava para 2 programas, pelo menos. Pelo menos, mas hoje fechamos a agenda. Recordamos que o João Rosas nos trouxe Os Imigrantes, da Luigi Sibald, com edições na Teorema e na Quetzal, com tradução de Telma Costa, e uma nova edição prestes a sair na Relógio d'Água, com tradução de António Sousa Ribeiro. Um dia na vida de Abed Salamá, Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém, de Nathan Troll, uma edição da Ziggurat com tradução de Sara Veiga, e As Pequenas Virtudes, de Natália Ginsburg, publicada em Portugal pela Relógio d'Água, com tradução de Miguel Serras Pereira. Este episódio tem a pós-produção
e a música da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do Público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada, João, por teres vindo. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. E Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.